Eu tenho plena consciência do trabalhar de Deus na história da Bíblia Sagrada e do trabalhar de Deus hoje. Eu tenho plena consciência do tipo de evangelho que nós precisamos não somente crer, mas sobretudo pregar. E o evangelho que precisamos crer e pregar é o mesmo evangelho que Jesus creu e pregou. O evangelho é boa nova, ela começou a ser pregada por Jesus quando ele veio ensinar as nações que ele seria o Salvador. Então esse evangelho que Jesus pregou é o evangelho que eu me sinto à vontade em reproduzir. Eu não quero pregar outro evangelho, a não ser o evangelho que o próprio Jesus pregou. O apóstolo Paulo disse que não se coloca um fundamento em cima de outro. O fundamento da fé Jesus já colocou. Jesus pregou, os discípulos pregaram. Então, nós estamos vivendo um tempo difícil, que é o tempo em que as pessoas estão questionando se Deus ainda está operando milagres ou não. É o tempo em que as pessoas questionam se Deus deseja operar milagres ou não. Então as pessoas têm mais facilidade para crer na salvação do que na cura. Elas acreditam que Jesus salva, mas elas não acreditam que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus opera milagres. E por que nós estamos vivendo esta maldição da incredulidade dos últimos tempos? Eu preciso me levantar aqui, uma vez crendo nesse evangelho poderoso que Jesus pregou, eu preciso me levantar aqui e dizer para você que o evangelho é o mesmo, que Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. Então, se você é alguém que está aí passando por alguma opressão maligna, vivendo alguma dificuldade de opressão, e só um momento. Se você está aí vivendo alguma opressão maligna na sua vida, vivendo uma situação de prisão, seja em drogas, seja uma prisão espiritual. O que é prisão espiritual, pastor? É uma opressão maligna que as pessoas sentem na sua alma. Elas se sentem aprisionadas, manipuladas a fazer coisas que elas não querem fazer. Elas começam a carregar um sentimento que não é delas. Um sentimento que elas têm certeza que não vem delas. Tomando café aqui enquanto eu estou falando com você, porque como um bom nordestino, né? Cafezinho vai bem. Então, de repente você é alguém que carrega um sentimento e você mesmo sabe que esse sentimento não é seu. Que carrega um peso e você sabe que esse peso não é normal. Que nutre um desejo por coisas que você sabe que está acima do normal. Um desejo de morrer, por exemplo. Um desejo de acabar com a vida. De repente você é alguém que sofre desta sensação estranha. Quando você olha para uma arma, você fica curioso. Quando você olha para uma faca, fica curioso em saber como seria aquela faca sendo usada para cortar o pulso ou para, enfim, atravessar você. Quando você está em cima de um prédio, você fica com aquele desejo, aquela curiosidade. E se eu pulasse, o que seria? Você vê uma corda, já se imagina aquela corda no pescoço. Então o que é isso, pastor Zezinho? Isso é um espírito. São opressões malignas, problemas espirituais. E o evangelho veio justamente para isso. Quando o Senhor Jesus, nós vamos voltar aqui para Lucas 18, mas eu quero, antes disso, visitar Lucas capítulo 4, para dizer que quando Jesus começou o evangelho, quando ele se apresentou ao mundo
como pregador do evangelho, quando Jesus chegou e disse para as nações: estou aqui e vou pregar o evangelho, ele tem o cuidado de dizer o que ele faria ao pregar o evangelho. Como que ele pregaria esse evangelho? Quais eram as ferramentas que ele iria usar para pregar o evangelho? Qual era o respaldo que ele teria para pregar o evangelho? E isso está em Lucas capítulo 4, versículo 18. Olha o que Jesus fala. Jesus acaba de chegar do deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ele então vai até a sinagoga e ele anuncia o seu chamado dentro da sinagoga para os ouvintes, naturalmente para os doutores da lei. Então ele diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então o Espírito Santo ungiu Jesus para evangelizar os pobres. Aí diz mais: enviou-me a curar os quebrantados, contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. E ele não está falando de gente presa literalmente na cadeia, está falando cativos espirituais, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus ele se apresenta para pregar este evangelho, este tipo de evangelho. Que tipo de evangelho, pastor? Evidenciado. Jesus veio pregar esse evangelho e ele disse que deveria ser esse evangelho que nós deveríamos pregar. Então, baseado nesta premissa, eu quero motivar você a acreditar que se você está vivendo uma vida opressa, que se você está vivendo oprimido, com vontade de morrer, vontade de desistir da vida, eu quero dizer para você que a tua solução é Jesus. Ele quer te salvar, e te salvar para levar para o céu. Sim, ele quer te garantir salvação no céu. E além de garantir a tua salvação no céu, Jesus quer cuidar de você hoje. Ele quer garantir que você tenha uma vida, ele quer garantir que você tenha uma vida trabalhada, transformada, liberta pelo poder dele. Então, preste atenção. Se você está vivendo uma vida miserável, uma vida cativa, uma vida oprimida, uma vida saturada pelo poder do mal, uma vida aprisionada, por exemplo, uma outra opressão espiritual, ciúmes exacerbados, aquele ciúme que você sente que te leva a manipular o teu parceiro, ou a manipular aquela coisa, né, de quem você ciúma. Então isso pode ser um espírito atuando, colocando desconfiança, porque ninguém consegue viver tranquilo do lado de uma pessoa ciumenta demais. Então o diabo começa a colocar esse tipo de sentimento de desconfiança, de maneira que você não se controla, fala o que não deveria, faz o que não deveria, não é? E você começa a agir pela força do braço, pela força da valentia. E isso vai prejudicando o teu relacionamento de tal maneira que daqui a pouco você está sem casamento, está sem filhos, está sem o namorado, está sem a noiva, o noivo, enfim. Então o que ocorre é que as pessoas estão aprisionadas por espíritos malignos. E o evangelho
que nós devemos pregar, que nós pregamos e que Jesus pregou, esse evangelho veio justamente para libertar os cativos e oprimidos. O evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi pregado para tirar você dessa condição de prisão que você está. Aprisionado em drogas, ciúmes, depressão, desejo suicida, mentira, tem gente que não consegue viver sem mentir, aprisionado no sexo ilícito, aprisionado em jogos, em vícios dos jogos, aprisionado num sentimento de ódio, de ira, de raiva, aprisionado num ressentimento de alguma marca e mágoa que você teve no passado de alguém que te marcou, alguém que falou uma palavra que cravou como espada no teu coração, como uma flecha, e aquilo te fez mal, te faz mal até hoje, que quando você lembra, o semblante cai. Um abuso sexual, não é? Tocaram nas suas partes onde você se sentiu desrespeitado e aquilo marcou você. E enfim, você foi frustrado, foi traído, foi traída, e você vive aprisionado com um sentimento de ódio que, se pudesse, matava, não é? Passou várias vezes na sua cabeça a cogitação, a maquinação de matar, de se vingar, ou desejando mal, tomara que essa pessoa passe por algo pior do que o que ela me fez, e você vive aprisionado nessas coisas, quando Jesus veio te salvar, quando Jesus morreu na cruz para nos dar vida. Jesus disse que a destruição, o roubo, a morte, essas coisas ruins que nós passamos, que são consequências do pecado que Adão plantou na terra e que nós herdamos, essas coisas que são consequências do pecado e que o diabo encontra nessas coisas forças para atacar as nossas vidas, são consequências do pecado, e Jesus disse que ele não tem nada a ver com isso. Você não deve, por exemplo, agradecer a Deus por uma doença que você está tendo. Você não deve louvar a Deus e agradecer, dizer, puxa, eu dou graças a Deus pelo mal que eu estou passando, quando este mal é proveniente de Satanás, é proveniente dos demônios que encontraram em você espaço para atuar por causa do pecado. Então se deve resolver dois problemas. Primeiro problema do pecado, se arrependendo dos pecados, entregando a vida para Jesus, se arrependendo mesmo e se rendendo a Ele, para ser salvo, para ser perdoado. Segundo problema que tem que ser resolvido, tirar esse demônio daí. Tirar esse demônio daí, tirar esse diabo, tirar essa adaga maligna que foi colocada na sua vida, que não deixa você viver feliz, quando Deus planejou você para ser feliz. Porque quando Jesus vai falar que o ladrão veio para matar, roubar, destruir, em contrapartida ele vai dizer, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E essa vida abundante é mesmo em meio a tribulações, porque de fato Jesus não nos prometeu a ausência de lutas, mas Ele prometeu nos dar vida abundante em meio às lutas, às dificuldades. Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, eis que nós deixamos tudo por Ti para Te seguir. Jesus falou, não há ninguém que deixe pai, mãe, família, terras, bens e a própria vida por mim que não receba 100 vezes mais. Que não receba 100 vezes mais na terra e ainda a salvação no céu. Com tribulação, é claro, ele falou com tribulação. Então, Jesus nos promete vida abundante mesmo em meio às lutas. Então é diferente, meu querido, minha querida, você que me escuta neste momento, é diferente. É diferente você passar, por exemplo, uma luta que é maior que você mesmo, uma tribulação, um desafio que é maior que você mesmo, quando o teu coração também está destruído, quando a tua alma também está destruída, quando você não tem força nem para estar de pé e está enfrentando outros problemas. É diferente, por exemplo, de você estar enfrentando os mesmos problemas com a vida abundante de Jesus dentro de você. Enquanto você está lutando em desafios, vencendo um câncer, vencendo uma enfermidade, vencendo uma luta que está passando, uma luta financeira, uma luta no casamento,
Enquanto você está enfrentando essas lutas, dentro de você, você tem vida abundante, Deus está falando com você, você está começando a experimentar milagres à parte do Senhor, porque você percebe que Deus está cooperando com você, que Deus está andando com você, que Deus está configurando coisas na sua vida, e que você percebe que você não está sozinho. Então a vida abundante é a capacidade que o Senhor nos dá de enfrentar os problemas, passar pelos desertos e no final de tudo dizer como Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ainda experimentar o que o apóstolo Paulo ensinou. Depois de ter vencido tudo, permanecer firme, permanecer inabalável. Aleluia! É isso que o Senhor quer para a nossa vida. Permanecermos firmes, inabaláveis, mesmo diante das nossas lutas, mesmo diante das nossas dificuldades. Meu querido, minha querida, Jesus tem vida abundante para você. Você não precisa se submeter ao que o diabo está empurrando de goela abaixo. Você não precisa se submeter ao que o sistema do mundo está falando. Você não precisa se submeter ao que pregadores incrédulos estão dizendo, que Jesus não cura mais, que Jesus não opera mais milagre e que você não deve buscar isso porque isso não é prioridade. Ora, meu irmão, depois que você entrega a vida para Jesus, que você é salvo, a prioridade seguinte é você viver a vida abundante que Ele tem para você. Ele prometeu vida abundante. Ele disse que você recebe a salvação no céu e 100 vezes mais aqui na terra. Agora, se você decide ignorar o presente de Deus, aí é com você. Agora, se você necessita, e vale lembrar que Jesus disse que o são não precisa de médico, quem precisa de médico é o enfermo, é o doente. Então, se eu já estou conformado, se minha vida já está tranquila em apenas ser salvo, então eu não necessito de mais nada, tá tudo bem, glória a Deus e aleluia. Talvez você já seja um semideus por aí. Eu necessito, mesmo sendo salvo, mesmo crendo em Jesus, mesmo tendo a garantida a minha salvação e sabendo que Jesus vai vir buscar a minha vida, mesmo assim eu necessito de outras vitórias aqui. Eu necessito vencer o mal, eu necessito vencer a tentação, eu necessito ser curado de enfermidade, eu necessito que a minha casa prospere, eu necessito trazer dignidade, saúde, trazer saúde para os meus filhos, eu necessito de tudo isso. E onde está a promessa de tudo isso? Na Bíblia! A Bíblia é a promessa. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Talvez a minha fé ainda não está conseguindo pegar isso, mas à medida que eu vou lendo a palavra, à medida que eu vou insistindo, crendo, buscando, eu vou alcançando e vou chegando mais próximo à minha vitória. E é isso que Deus quer. Porque quando eu sou curado, quando eu experimento um milagre da parte de Deus, quando eu sou uma ferramenta, um agente do milagre de Deus, onde as pessoas olham para mim e elas reconhecem que Deus operou um milagre na minha vida, elas reconhecem que Deus está na minha vida, isso vai fazer com que elas creiam mais, que elas realmente decidam acreditar e buscar da mesma maneira. Por que o mundo não está buscando a Deus? Por que as pessoas, ao invés de ir para a igreja evangélica, estão indo para macumba? Por quê? Porque elas estão precisando de algo além de uma teoria. Elas estão precisando ser curadas, ser libertas, serem tocadas por Deus agora, sentir a presença de Deus agora. Entra na igreja, não sente, vai buscar em outro lugar. E infelizmente é culpa nossa, dos pastores, é culpa dos pregadores que pregam o evangelho de teoria, mas não busca as evidências, não busca o evangelho ser realizado no seu próprio ministério. Infelizmente. E Jesus é extremamente irritado com isso. Pastor, como assim? Porque quando os discípulos não tiveram condições de expulsar o demônio do lunático, Jesus olhou para os discípulos e disse: geração incrédula e geração perversa. Até quando estarei com vocês e vou sofrer com vocês aqui? Vocês não estão me vendo curando, eu não estou mandando vocês curar, por que vocês não têm essa fé para isso? Então, lá na frente os discípulos vão perguntar: Senhor, por que nós não curamos? Por que nós não tivemos condições de libertar aquele moço? E Jesus falou: por causa da pequena fé de vocês. Senhor, como assim? A fé de vocês precisa aumentar. Para expulsar certas castas de demônios, é necessário jejum e oração. Então vocês vão ter que jejuar mais. Vocês vão ter que orar mais, até que a fé de vocês esteja no nível a expulsar essa casta de demônio. Isso é Bíblia, meu irmão, isso é Bíblia, não tem como fugir disso. E então eu volto para o texto que eu queria trazer para você, meu querido, minha querida, aqui em Lucas capítulo 18, já várias vezes, já tenho várias mensagens, né, no rádio, no programa Avivamento Já,
nesse texto, e hoje vai ser mais uma, porque eu preciso ajudar você a crer no Evangelho. E eu quero adiantar que esse texto nos motiva a crer e a despertar uma fé perseverante, uma fé fidelidade, uma fé que te faz continuar crendo mesmo que ainda não tenha recebido. Esse é o tipo de fé que agrada o coração de Deus. Então, Lucas 18, versículo 1 em diante. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É Jesus contando, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar, ou me importune muito. E disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está falando de fé. Ele está provocando em nós a consciência de que precisamos ter fé, aumentar a fé, precisamos alcançar um nível de fé que agrade o coração de Deus. E, por incrível que pareça, esse tipo de fé que Jesus está nos incentivando a ter é o tipo de fé que move a mão de Deus. É o tipo de fé que faça com que Deus, mesmo demonstrando que não quer fazer, ele decida fazer. Por quê? Porque houve uma importunação pela fé. E Jesus diz: olha, esta é a marca que vocês devem ter. Na verdade, Jesus acredita que esta é essa nossa marca. É a nossa característica. Ele diz assim, ó: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Então Jesus vai dizer que Deus tem escolhidos. Tem os escolhidos. Muitos são chamados poucos escolhidos. Aqueles que correspondem à fé, que entregam a vida para Jesus e que estão no reino, são os escolhidos. Aí Jesus falou que há uma característica nos escolhidos. Ele disse assim, ó: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele. Então os escolhidos clamam. Com detalhe, de dia e de noite. Que clamam a Ele de dia e de noite. Então preste atenção, meu querido. A fé que Jesus quer, que Jesus deseja que você e eu tenhamos, é a fé de continuar perseverando, buscando até receber a resposta de Deus. Até que Deus venha e diga, como disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. É meu propósito que você esteja passando por essa dificuldade. Até que Deus venha e fala isso, o nosso papel é continuar orando, continuar buscando. Aí Jesus conclui o texto dizendo: quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Que fé é essa? A fé de bater a porta, de insistir, de continuar pedindo até receber o milagre. Então, meu querido, minha querida, você que me escuta neste momento, este é o evangelho que nós cremos, que pregamos e que queremos, desejamos que você passe a acreditar. Porque fora disso é teoria. Fora disso é você se conformar com o sistema do mundo. E o diabo, tudo que o diabo quer é que você não creia no sobrenatural de Deus. Porque o diabo sabe que se você experimentar um pouco mais de Deus, aquilo vai te motivar a buscar mais. E vai te levar para um nível de intensidade, de comunhão com Deus. E aí o inimigo vai te perder para sempre. O inimigo não vai conseguir insinuar a incredulidade na sua mente. O inimigo não vai conseguir colocar a ira, o ódio, a vontade de morrer. Por quê? Porque o relacionamento com Jesus, a busca pelo sobrenatural de Deus me leva a experimentar tanto do Senhor, a ponto de sentir que meu espírito está unido com o Espírito de Deus. Este é um ambiente do mergulho na presença de Deus.
É por isso que o salmista Davi disse que como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Por que a corça suspira pelas águas? Porque quando ela está sendo perseguida pelo leão, pelo leopardo, pelo tigre, pelo lobo, a corça, quando ela encontra a água, ela tem mais habilidade dentro da água do que os seus predadores. Então ela levanta o focinho e cheira. E quando ela percebe que tem água perto, ela começa a dar saltos com força, dá tudo que ela tem, porque ela acredita que se ela conseguir chegar dentro da água, ela tem salvação. Esse é o nível de busca que devemos ter por Deus. Buscar a presença de Deus de tal maneira, com esta certeza de que quando estiver mergulhado nessas águas do Senhor, o inimigo nunca mais terá acesso à nossa vida. Tem muita gente que crê em Jesus, mas está sendo atormentado por demônios, atormentado por espíritos malignos. Por quê? Porque estão vivendo apenas de teoria, não estão mergulhados na presença de Deus, não é? E aí os inimigos passam a ter força quando Jesus disse o contrário. No capítulo 10, versículo 19 de Lucas, Jesus vai dizer assim, ó: eu vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Então, Jesus nos deu poder para pisar a força do diabo. Se você não vive a realidade dessa palavra, então provavelmente o inimigo vai querer pisar em você ao invés de você pisar nele. Então esse é o evangelho que nós pregamos. Por quê? Porque é nesse evangelho que cremos. Por quê? Porque foi esse evangelho que Jesus pregou e os apóstolos também. Paulo disse: quando eu fui ter convosco, irmãos, eu não fui em sublimidade de palavras sábias. Eu fui pregando o evangelho baseado em poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homem, mas no poder de Deus. E eu quero motivar você, meu querido, minha querida, a crer no poder de Deus. Jesus, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 13, 8, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então ele não mudou. Ele não mudou e não vai mudar, porque ele é imutável. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Deixe a tua fé crescer. Deixe a tua fé se levantar para que você possa conquistar algo mais profundo na presença de Deus. Para que você possa conquistar o milagre do Senhor. Aquele milagre que você necessita, além da salvação, que você também necessita. De repente você já tem. Se você não tem, entrega a tua vida para Jesus. Se renda a Ele e você tem o milagre da salvação. Se você já tem a salvação em Cristo, então creia que Ele quer completar a obra, salvando o teu corpo de toda a doença, de toda a opressão maligna.